Pessoal, hoje, segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, nós teremos nossa aula de português. E hoje nós estudaremos mais um gênero textual. Dessa vez, nós conheceremos um pouco sobre o gênero textual propaganda. E a gente já ouviu muito essa frase: a propaganda é a alma do negócio. Por que será que a propaganda é a alma do negócio? Vamos pensar bem direitinho nessa afirmação, nessa afirmativa, para no final a gente tirar a conclusão, ver se ela está correta ou não. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o gênero propaganda. Então, gente, o que é um gênero textual? Então, como a gente estudou já vários gêneros textuais, e os gêneros textuais, como a gente já viu, eles são textos criados pela sociedade ao longo da existência da sociedade, né? E esses gêneros textuais, eles vão surgindo de acordo com a necessidade, de acordo com a forma que as pessoas se comunicam. Por exemplo, hoje a gente vê muito a questão do e-mail, não é? Há 30 anos atrás não existia o gênero textual e-mail. Então, assim, os gêneros textuais, eles vão surgindo de acordo com a necessidade de comunicação, né? E toda comunicação se dá por um gênero textual. Então, o gênero textual, ele existe para cada tipo de função que a gente quer. Então, se eu quero ensinar alguém a fazer uma comida, como eu disse a vocês, a gente faz uma receita culinária. Se o médico vai me dizer como eu devo tomar um remédio, ele vai passar uma receita médica, né? Então, se eu quero informar sobre um ocorrido, alguma coisa que aconteceu na minha cidade, então eu posso fazer através de uma notícia, né? Através de uma reportagem. Mas vamos lá para a propaganda. Então, o que é a propaganda? Então, a propaganda é um gênero textual que se faz presente em vários lugares e das mais variadas maneiras, né? Elas podem ser classificadas como propagandas ideológicas, política, social, propaganda de produtos, de promoções e muitas outras, né? Propaganda ideológica é que ela passa uma ideologia, algo que alguém acredita, uma forma de alguém pensar. Política tem a ver com a política partidária, a gente vê essas propagandas que tem. A propaganda social tem a ver com os programas sociais, né, que existem, Bolsa Família, Bolsa Escola. De produtos é a que a gente mais vê, que é justamente para convencer, né, as pessoas de comprar aquilo ali. Né? E existem outros tipos também de propaganda, são inúmeros os tipos de propagandas. Então, mas como essas propagandas elas são produzidas em quê? Então, elas são apresentadas em forma de cartazes, de banners, de outdoor, que são aqueles enormes que a gente vê nas estradas, a gente vê muito. Pode ser também através da mídia televisiva, de áudio, de panfletos, de etiquetas. Então, existem várias formas, né, para a gente visualizar. Então, vamos lá. Esse gênero costuma aparecer bastante na forma oral, né, se falando, mas também pode ser escrito. Possui como característica marcante a linguagem argumentativa e expositiva, podendo haver pequenas descrições. O que quer dizer isso? A pessoa que vai elaborar uma propaganda, ela tem uma linguagem argumento, ela vai usar argumentos para convencer o leitor, né, de que ele precisa comprar aquilo ali, ou ele precisa fazer o que se diz naquela propaganda, né? Aí além disso, pode ter imagens e pode ter também descrições. Então, qual é a função da propaganda? Para que serve a propaganda? Então, a propaganda tem o objetivo de persuadir pessoas, né, a concordar com ideia ou então comprar um produto. Ela pode ser empregada para conscientizar o público sobre problemas ambientais, sociais, de saúde e outros, e para uma mudança de comportamento. Então, assim, a propaganda ela não existe apenas para convencer o leitor, convencer as pessoas de comprar algo,
mas de convencer. Aqui nós temos um exemplo da propaganda que é uma campanha de vacinação contra o sarampo, né? Então, essa forma aqui é justamente uma forma de persuadir, de convencer para que as pessoas se vacinem contra o sarampo, né? E aqui eu tenho também a questão da prevenção da dengue. Então, o objetivo da propaganda, para que a propaganda serve, é justamente o mesmo, né? Divulgar o produto ou o serviço e influenciar a opinião do leitor para que ele compre, entre aspas, a ideia. Nem tudo é comprar, no sentido de comprar e pagar, mas comprar no sentido de que aceite aquilo ali. Se for uma prevenção, como a gente viu muito a questão, a gente vai ver lá na frente do coronavírus, então que as pessoas, elas aprendam, elas obedeçam aquilo ali, né? Cumpram o que está lá. Um texto de uma propaganda, ele deve ser claro. As mensagens costumam despertar sentimentos, emoções, sensação no leitor, né? Outro elemento também é o uso das imagens. E como eu disse, o maior objetivo da propaganda é influenciar. Para eu criar uma propaganda, eu preciso observar alguns critérios, né? Primeiro, essa propaganda que eu vou fazer, quem é meu público-alvo? Ou seja, para quem eu vou fazer? Eu vou fazer para criança? Eu vou fazer para idoso? Eu vou fazer para adulto? Né? Eu vou fazer na área da saúde? Para quê? Eu vou fazer para convencer a vender? Né? Então, primeiro eu preciso saber para quem vai meu público. Primeiro, sabendo para quem vai, se é para um idoso, para um adulto, para um jovem, para uma criança, para um adolescente, esse é meu público. Depois eu vou saber qual produto que eu vou oferecer, né? Esse produto vai ser eu vou convencer sobre a necessidade de tomar a vacina contra o coronavírus, ou eu vou querer vender uma televisão, ou uma bicicleta, uma moto, um carro, né? Qual veículo de comunicação que será usado? Né? Eu usarei o celular, eu vou usar uma TV, o rádio, o jornal. Que linguagem será utilizada? Será utilizada uma linguagem mais formal ou vai ser uma linguagem informal, impessoal, uma mais coloquial, né? O tipo disponível. Que tipo disponível vai ter se ela for na TV ou no rádio? E se for escrita, qual vai ser o espaço? Vai ser um espaço maior ou um espaço menor? Né? Eu preciso ter a criação do slogan. O que é o slogan? É uma frase marcante, de fácil memorização, né? Então, vamos lá, e aqui é os tipos de propaganda. O folheto, a gente vê muito no supermercado, né? Aqui nós temos promoções, tá vendo? E aqui eu tenho um outdoor, mas existem outras, né? Então, na propaganda existe dois objetivos, convencer ou persuadir. O convencimento é um processo ligado à inteligência e ao raciocínio. Por meio da propaganda, o público ele toma conhecimento de um fato ao qual adere ou não pelo uso da lógica. Então, o que é o convencimento? Então, no convencimento é quando você vai através do conhecimento. Então, eu vou dizer, olha, você precisa, vai ter lá uma propaganda sobre os hábitos de higiene para prevenir do Covid. Então, eu digo, olha, você precisa higienizar suas mãos, você precisa usar máscara, né? Você precisa estar higienizando com álcool gel ou lavando. Então, essas orientações é tentando pelo convencimento, porque aí você vai conhecer para prevenir. A persuasão, ele já vai para a questão da emoção. Então, ele vai fazer com que as pessoas, vai tentar persuadir, ou seja, fazer com que a pessoa veja, por exemplo, você tem vamos dizer que sua mãe tem uma árvore de Natal belíssima na casa, mas aí ela vê uma propaganda de uma outra árvore. Então, essa propaganda vai tentar convencê-la de que ela precisa de uma outra árvore, mesmo que ela já tenha uma que seja linda, maravilhosa, né? Então, aí é a questão do persuadir. Vamos ver aqui uns exemplos. Vejam só quando eu digo a questão do slogan aqui, ó. Celta Nova Geração. Isso aqui é a propaganda de um carro. Ele usou o quê? Cebolinha, né? Então, aqui, ó. O Cebolinha troca o R pelo L, não é assim? Aí ele botou a escolha Celta. Por quê? Porque esse aqui é um Celta, né? Então, aqui, ó,
é a marca Chevrolet e o carro é o Celta. Então, botou o cebolinha aqui. Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó. O cotonete de verdade é Johnson & Johnson. Então, veja, ó, um orelhão e um cotonete limpando aqui o orelhão, né? Então, você veja que a frase é curta e usa a imagem, né, como um cotonete limpando o orelhão. Aqui eu tenho uma propaganda de facas Tramontina que diz assim: mais afiada que língua de sogra, né? Então, veja que o slogan é bem curto e chama atenção. Aqui eu tenho alguns personagens, né, dos contos de fadas e diz: ajuda a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. Tá vendo uma propaganda para que as pessoas tenham cuidado com as crianças quando ela estiver no trânsito. E aqui, essa daqui é sobre o coronavírus, né? Aqui é uma forma de lavar as mãos corretamente, né? Molhe as mãos e adicione sabão, esfregue uma palma contra a outra, lave os dorsos, esfregue entre os dedos, esfregue os polegares, esfregue as unhas na palma uma da outra, lave os punhos, enxague bem e seque. Né? Então, isso aqui é uma propaganda que vai tentar convencer você, né? Que é através do convencimento, o conhecimento. Lembra quando eu falei lá atrás? Então, gente, a aula será encaminhada no grupo de WhatsApp, uma ótima atividade. Até nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.